De toda a etapa do processo, acreditamos que essa é um pouco mais complicada no curso, mas nada que a gente não consiga ajudar e solucionar. Preste muito bem atenção para ter todas as etapas bem estudadas e definidas. É importante que o mesário entenda qual que é a sua função diante de cada situação. Fica com o vídeo explicativo aí. Durante a votação, eleitor com dados biométricos cadastrados. Ao entrar na sessão, a eleitora ou eleitor apresenta o e-título ou um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. Depois de identificado, a mesária ou mesário procura o nome da eleitora ou do eleitor no caderno de votação ou no caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente, se houver, e dita ao presidente da sessão o número do título eleitoral. Para facilitar a busca, os cadernos de votação exibem no alto da página à direita as iniciais dos nomes do primeiro e do último eleitores de cada folha. O presidente da sessão digita o número do título no terminal do mesário e lê em voz alta o nome da eleitora ou do eleitor e o número de sequência no caderno de votação, para que a mesária ou o mesário confirme que é a pessoa correta. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla Confirma. O sistema emite um aviso sonoro e o presidente solicita que a eleitora ou eleitor posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Durante o posicionamento do dedo no sensor, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Por favor, aguarde". A pessoa deve manter o dedo posicionado no sensor até o reconhecimento da digital, momento em que o sistema emite um aviso sonoro. Em seguida, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Eleitor reconhecido com sucesso". Só então a eleitora ou eleitor retira o dedo do sensor. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar a pessoa a votar. Atenção! É proibido entrar na cabina de votação com telefone celular, tablet, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa violar o sigilo do voto. Os aparelhos mencionados devem ficar sob a guarda da mesa receptora e serem devolvidos depois de concluído o voto. A eleitora ou eleitor dirige-se à cabina e vota. Nesse caso, a eleitora ou eleitor é dispensado de assinar o caderno de votação. Enquanto o eleitor estiver votando, aparecerá no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Entre um cargo e outro, a urna vai dar alguns segundos para o eleitor conferir o seu voto. Dessa forma, o presidente poderá auxiliar o eleitor caso ele apresente alguma dificuldade, sem ter que se dirigir à cabina, preservando o sigilo do voto. Ao final, o documento apresentado, o comprovante de votação e o celular são entregues à pessoa que votou. Caso a eleitora ou o eleitor se recuse a entregar o aparelho celular ou outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto, informe-o de que não poderá votar e anote a ocorrência em ata. Se necessário, acione a força policial conforme orientação do cartório eleitoral. Durante a votação, eleitora ou eleitor sem dados biométricos cadastrados. A eleitora ou eleitor apresenta um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. A mesária ou mesário recebe da eleitora ou do eleitor o documento de identificação, localiza o nome no caderno de votação e dita o número do título ao presidente. O presidente digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor do terminal do mesário o nome da eleitora ou do eleitor, o número do título e o número sequencial no caderno de votação. Se os dados apresentados estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla Confirma. O terminal do mesário exibe a mensagem de que a eleitora ou o eleitor não possui dados biométricos cadastrados, se for uma sessão com identificação biométrica. A eleitora ou o eleitor assina o caderno de votação antes de votar e deixa seu telefone celular com a mesa receptora de votos.
O presidente aperta novamente a tecla Confirma, autorizando a pessoa a votar. A eleitora ou o eleitor dirige-se à cabina e vota. O celular, o documento de identificação e o comprovante de votação referente ao turno correto são entregues à pessoa que votou. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E nesse caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor não reconhecido. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o presidente aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. Esse procedimento pode ser repetido até 4 vezes e o presidente, inclusive, deve sugerir ao eleitor que posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, confira com o mesário se o número do título do eleitor digitado está correto. Se estiver, pergunte ao eleitor o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o presidente coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata e o eleitor deve ser orientado a procurar o cartório eleitoral para atualizar seus dados biométricos. E se o ano de nascimento não for o mesmo registrado na urna? É possível digitar mais uma vez o ano de nascimento e, persistindo a não identificação, o eleitor precisa procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, o eleitor poderá retornar para votar até o horário de encerramento da votação. É importante verificar ao longo do dia se a cabina e a urna permanecem em ordem. Para isso, o terminal do mesário, periodicamente, emitirá lembretes para que a mesária ou o mesário façam vistorias. Lembre-se de aguardar o eleitor terminar de votar para inspecionar cabina e urna. Retire todo o material indevido, santinhos, papéis e outros objetos esquecidos ou deixados na cabina. E comunique o cartório eleitoral caso haja indícios de violação da urna ou qualquer outra ocorrência que prejudique ou interfira na votação dos próximos eleitores da sessão.